obrigado, deputada, pela oportunidade. Agradeço muito a oportunidade de estar aqui com vocês, compartilhar um pouquinho do conhecimento que a gente adquiriu aí ao longo das últimas campanhas. Primeiro, eu quero pedir desculpa pela minha voz, eu estou vindo de uma faringite essa semana, então está até falhando um pouquinho. Eventualmente eu vou dar uma pausa para tomar uma água, mas vamos juntos aqui porque a campanha não pode parar, né? Então, primeiro, também vou parabenizar pela deputada por esse curso, né? É muito importante que os candidatos se preparem, né? Porque uma campanha eleitoral não é nada fácil. Eu gosto de dizer que não é só colocar a camisa do partido e sair correndo, né? A gente tem muitas regras, muitas formalidades que devem ser observadas. Caso contrário, a gente pode ter multa pesada, multa, cassação, muitos problemas que podem viabilizar a vida civil como um todo do candidato. Eu vou pedir licença para compartilhar uma apresentação com vocês para poder seguir o nosso guia aqui. Está aparecendo aí para vocês? Sim, Ok, sim. tá dando para ver, sim. Beleza. Então vamos lá, gente. Bem objetivos. Prestação de contas 2024. Aqui o calendário que eu compartilhei com vocês, né? Para baixar direto para o smartphone. E entrando no nosso tema, antes de falar de prestação de contas, a gente tem que falar de arrecadação e de despesas. Então, como arrecadação, a gente tem algumas modalidades. A primeira delas, que é a mais óbvia, né? São recursos do próprio candidato. Isso se chama autofinanciamento. O candidato ele pode se autodoar recursos financeiros para sua própria campanha, alguns limites que eu vou falar lá na frente. Doações financeiras ou estimáveis em dinheiro de pessoas físicas, ou seja, o seu apoiador, amigo, parente, familiar, pode doar recursos financeiros e serviços para a sua campanha. Também vou destrinchar um pouco mais lá na frente. Há doações de outros partidos políticos e de outros candidatos, apesar de parecer estranho, mas o seu concorrente ou amigo de chapa pode te doar recursos financeiros. Comercialização de bens e eventos de arrecadação também são autorizados pela legislação para que vocês levantem recursos para a campanha. O recurso do próprio partido, ou seja, outros partidos podem doar, mas também o seu próprio partido pode te doar recursos financeiros, seja doações de pessoas físicas ou o fundo eleitoral ou o fundo partidário. Rendimentos gerados por aplicação. Isso é pouco comum, né? Geralmente os partidos não têm rendimentos, mas é uma previsão da legislação. Aí, entrando nas doações especificamente, elas só podem ser feitas por transações bancárias que identifiquem o nome do doador, inclusive o CPF. Então, toda doação ela tem que estar dessa forma identificada. É muito comum pessoas me procurarem querendo empresários doar recursos para a campanha, mas tem medo de retaliação na cidade, né? Às vezes cidades menores, e querem arrumar uma forma de não aparecer. Mas isso é impossível. Toda doação ela vai identificada com o nome CPF e algumas modalidades de exemplo, como a transferência online, entre contas, o Pix, o dinheiro ou o cheque, que também tem algumas observações que eu vou deixar para falar lá na frente. Doações estimáveis de bens e serviços, aí aqui é importante explicar o que é a doação estimável, né? O seu apoiador ele pode te doar não apenas dinheiro, mas ele também pode te doar serviço. Ele pode te doar um trabalho voluntário, que é o que ele pode fazer para te ajudar. Então, tem alguns requisitos aqui. Essa doação estimável, ela só pode ser feita dentro daquilo que constitui a atividade empresarial, né? Atividade econômica daquela pessoa. Então, um fotógrafo, ele não pode te doar a constituição de um site, porque ele é fotógrafo, né? A atividade financeira dele é de fotógrafo. Um advogado não pode doar a contabilidade, porque só o contador pode doar a contabilidade. Então, isso é um requisito. E aí, por que é estimável? Significa que você tem que levantar o valor como se você fosse contratar esse serviço no mercado. Então, um exemplo, alguém vai te ceder o uso de um veículo para a campanha. Então, o que você tem que fazer? Você tem que ir, por exemplo, no site da Localiza e verificar quanto custaria o aluguel de um veículo semelhante pelo período semelhante. Então, na Localiza você descobriu que aquele aluguel, né, custaria para você R$ 3.000. Então, você vai fazer um termo de doação estimável, onde você vai estimar que aquela doação é de R$ 3.000. Mas não fiquem preocupados, porque isso é só uma estimação, uma estimativa. Você não vai ter recursos financeiros sendo movimentados. Isso é apenas para impactar no seu limite geral de gastos da campanha.
A vaquinha virtual, que é uma modalidade de arrecadação que veio de 2018 para cá, que inclusive já está valendo desde o dia 15 de maio. Desde o dia 15 de maio, todos os pré-candidatos podem arrecadar recursos por meio da vaquinha, e eu também vou deixar para destrinchar alguns detalhes num slide apartado. E as doações financeiras, pessoal, elas estão limitadas a R$ 1.064,10 por dia quando ela for em dinheiro. Acima dos R$ 1.064,10, as doações só podem ser feitas por meio de transferências eletrônicas ou por Pix, ou no caso do cheque, se ele for nominal e cruzado. Então, aqui, esclarecendo, né? A pessoa pode doar R$ 1 milhão direto, num dia só, numa única transação, desde que essa transação seja por meio do Pix, transferência eletrônica entre contas ou cheque nominal cruzado. Significa dizer que se a pessoa for doar dinheiro para você, no caixa, né, no envelope, essa doação está limitada a R$ 1.064,09. Beleza? A vaquinha virtual, como eu Licença. prometi... Pois não. Lucas, você ainda está na tela de prestação de contas 2024 ou você já está em outras telas? Porque parece que a minha travou. Estou em outras telas já. Muito obrigada. Agora atualizou para mim. Atualizou aí? Eu vou manter assim, porque eu acho que quando expande, perde. Vocês não estavam acompanhando as anteriores, não? O meu estava travado. Não, eu também não estava vendo. Bom. Aqui também eu não estava vendo, Lucas, mas foi claro. O senhor foi muito claro. Eu também não estava vendo, não. Agora está aparecendo, né? Agora tá. Então vamos lá, vou seguir assim, sem expandir. Depois vocês vão ter acesso aos slides, né? Mas aí são apenas os tópicos, tá? Então vamos seguir? Obrigado por apontar aí. Agora vocês estão na tela da vaquinha virtual, correto? Correto, doutor. Está na vaquinha aí. Maravilha, então vamos seguir. Então, o que é importante saber na vaquinha virtual? Que as vaquinhas que vocês podem utilizar são apenas aquelas homologadas pelo TSE. Não adianta buscar na internet uma vaquinha com menor custo, se ela não for homologada pelo TSE. Isso é um requisito. Aqui, de igual forma, as doações em dinheiro, as doações via vaquinha virtual estão limitadas a R$ 1.064,09 por dia e por CPF. O que significa por dia, por CPF? Significa que você não pode fazer 2 doações de R$ 1.000 por dia na vaquinha, por exemplo, porque em conjunto, no mesmo dia, 2 doações de R$ 1.000 dão R$ 2.000, ou seja, acima do limite diário por CPF. Os recursos, eles ficam sob a custódia da vaquinha virtual até que você abra a conta de campanha. Então, todo candidato, depois do CNPJ, tem até 10 dias para abrir a conta bancária de campanha. Depois que você abre a conta bancária de campanha, você vai lá na vaquinha, informa os dados bancários, agência e conta, e pede o saque. Aí a vaquinha, sim, vai disponibilizar esse recurso na conta de campanha, e aí você vai poder efetuar todas as despesas normalmente, né, manuseando a conta bancária. Caso você desista ou não possa ser candidato por algum motivo pessoal, por exemplo, a vaquinha é obrigada, por lei, a devolver esse recurso para o doador original. Então, esse é um dos motivos pelos quais, inclusive, a vaquinha é homologada, para que essa previsão legal seja cumprida. E como o doutor Matheus já antecipou, a campanha de arrecadação de recursos via vaquinha virtual não constitui propaganda antecipada. Então, vocês podem divulgar desde já essa arrecadação, se inscrever na vaquinha e dizer, pessoal, sou pré-candidato e peço seu apoio na minha vaquinha virtual, já na arrecadação prévia. Então, isso também é super autorizado. Então, a vaquinha já está valendo, não deixa de buscar informações a respeito. Inclusive, tem vaquinha que ela disponibiliza a maquininha de cartão de crédito. Então, vejam, você, desde já, poder andar para cima e para baixo com a maquininha de cartão, pedindo doações até lá no meio da campanha. Então, são 3, 4 meses ainda que a gente tem pela frente, muito tempo para poder fazer uma arrecadação prévia e dar uma bombada inicial na sua campanha. As arrecadações têm algumas limitações. Aqui, o doador, pessoa física, né, o apoiador que quer contribuir para a sua campanha, ele só pode doar para você até 10% dos rendimentos brutos que ele auferiu no ano anterior, ou seja, de janeiro a dezembro, tudo que entrar na imposto de renda dele deste ano de 2024, referente ao ano passado, você tira 10%, que é o limite que ele pode te doar. E essas doações estimáveis que eu mencionei lá atrás, elas não se sujeitam aos 10% dos rendimentos brutos auferidos no ano anterior, mas não podem ultrapassar R$ 40 mil. Aí os próprios candidatos, eles também podem se doar, como eu mencionei no início, mas também estão limitados a 10%. Mas aqui, gente, é outros 10%. É 10% do limite legal de gastos.
toda campanha, o TSE, ele estabelece um limite que o candidato pode gastar naquela cidade, para aquele cargo. Então, o candidato a vereador de Belo Horizonte, ele tem um limite. O candidato a prefeito de Belo Horizonte tem outro limite. O candidato a vereador de Contagem tem um limite diferente do de BH e assim sucessivamente. Então, vejam que são dois 10%, mas são 10% diferentes. 10% da pessoa física para doar, né, para doar para a sua campanha, está distrito a 10% do rendimento do imposto de renda e do próprio candidato, 10% do limite que a legislação deixa ele gastar. Só que, além desses 10%, vocês têm que observar, inclusive, a compatibilidade financeira que você tem na sua vida da Receita Federal. Então, não adianta você ter R$0 declarados e se doar R$20.000. Isso vai chamar atenção na sua prestação de contas e pode te gerar uma dor de cabeça. E as doações que excederem esses limites, elas estão sujeitas a uma multa de até 100%. Então, se a pessoa podia te doar 10 mil e ela doa 20, significa que ela ultrapassou R$10.000. Esses R$10.000 vai virar multa para ela. Então, é importante vocês saberem de se compartilharem com os seus apoiadores, porque é muito constrangedor. Imagina a pessoa doa dinheiro para você, e aí depois da eleição, um ano depois, ela recebe a intimação da Justiça Eleitoral para pagar uma multa de 10%. Então, é muito constrangedor e é ruim, né? Você acaba perdendo o apoiador para eleições futuras. A pessoa acaba não vou doar nunca mais para essa pessoa, porque eu doei e tive problema na Justiça. Então, além de pedir dinheiro, né, a doação, peçam a doação informando, né, o eleitor e o seu apoiador desta regra. Eventos de arrecadação, como eu já mencionei, são autorizados, mas eles também têm regras próprias. Vocês precisam comunicar à Justiça Eleitoral com até 5 dias úteis de antecedência. Então, se você for fazer um evento, programe-se antes para poder cumprir esse requisito. É muito comum as pessoas me ligarem e falarem, doutor, marquei um evento, ele é daqui 2 dias, mas eu esqueci de comunicar à Justiça Eleitoral. O que eu faço? Você tem 2 opções. Ou você cancela o evento e passa vergonha com seus apoiadores, ou você faz o evento assim mesmo e assume que vai ter um problema na sua prestação de contas. Por isso a importância de se programar. Manter à disposição os documentos que comprovem as receitas e as despesas. Por quê? Porque esse comunicado é para que a Justiça Eleitoral envie um fiscal em loco. Isso acontece com frequência, para ele poder ver como é que está a receita e a despesa se não está tendo a distribuição de uma comida ou de uma bebida ali para o eleitor como troca de votos. E eu já vi, pessoal, fiscal ficar na porta do evento contando quantas pessoas entram para fazer o batimento com a declaração que você vai fazer. Então, o evento de arrecadação não é simplesmente fazer um evento. Tem que prestar atenção em todas essas formalidades. Então, é por isso que é importante vocês manterem uma relação dos presentes pagantes. E que os pagantes, né, que o valor do ingresso seja compatível com o que está sendo oferecido ali. Então, se você vai oferecer churrasco, você não tem como cobrar R$5, né, porque está incompatível. Isso pode configurar uma compra de voto. Agora, se você vai oferecer apenas um coffee break, aí R$10, R$15 talvez fique mais compatível. É importante ter essa análise do bom senso. Aqui também, como o doutor Matheus já antecipou, recentemente o STF autorizou a realização de shows estritamente em eventos de arrecadação. Ou seja, o showmício na rua, aberto a todos, continua vedado. Mas dentro de um espaço reservado, onde os presentes estejam pagando, assim como comida e bebida, pode ter apresentações artísticas. O STF entendeu que a pessoa que está no evento pagando para estar ali, ele já é naturalmente um apoiador seu, já vai ter o voto, né, desse eleitor. Então, não significa que você vai estar comprando o voto dele em troca de um momento de lazer com um show artístico. E é importante, obviamente, quando se trata de evento de arrecadação, que as receitas sejam superiores às despesas, sobretudo quando a gente está falando de evento com alimentação, também para não parecer compra de voto. Algumas fontes de doação são vedadas, como pessoas jurídicas, né? As pessoas jurídicas não podem ajudar em nada a campanha, seja com recursos financeiros, seja com cessão de trabalho ou de abertura de alguma porta. Então, as pessoas jurídicas não podem fazer nada. Eu sempre gosto de dizer que a única relação que as pessoas jurídicas, né, as empresas, podem ter com os candidatos é serem contratadas para prestar serviço para as campanhas. Saiu disso, pode ficar desconfiado que tem alguma coisa errada e pode gerar cassação por abuso de poder econômico, etc., uma série de restrições. Recursos de origem estrangeira também são vedados, então, pessoas que moram fora, que não declaram imposto de renda no Brasil, não podem fazer doações para você, ainda que sejam brasileiros. Ela tem que ter domicílio fiscal no Brasil para poder fazer
essa doação. Pessoas físicas permissionárias de serviço público. Quando a gente diz permissionário de serviço público, a gente sempre pensa em coisa grande, né? Donos de empresa de ônibus, etc. Mas não é nem esse o caso. São taxistas, por exemplo, donos de banca de revista, dono de banca de feira livre. Por exemplo, uma pessoa que tem uma banca na Feira Hippie de Belo Horizonte. Ela é vedada pela legislação a fazer doações para os candidatos. Então, fiquem atentos, porque muitas pessoas não sabem disso e geram problemas não só para o candidato, mas também para o doador. E esses recursos que são considerados de origem de fonte vedada, se você identificou aquele recurso na conta bancária de campanha, o que você deve fazer é devolver imediatamente para a pessoa que fez essa doação. Se não for possível identificar, a campanha tem que recolher imediatamente uma GRU, uma guia de recolhimento da União, e devolver esse dinheiro para o cofre público, vai lá para o Tesouro, porque você não pode utilizar esse recurso na campanha, pois a fonte é vedada. Nós temos, além dos limites, né, numéricos, temos também a data que você pode, até a qual, né, você pode fazer a arrecadação e gastos, que é a data do pleito. Então, até o dia 6 de outubro desse ano, vocês podem arrecadar recursos e efetivar despesas. Um ponto importante da efetivação da despesa, que muitos fornecedores, prestadores de serviço, no calor do final das eleições, deixam para emitir a nota fiscal do serviço na segunda-feira, no dia 7 de outubro, na terça-feira, quando a poeira já baixou. Isso é muito ruim, porque a Justiça Eleitoral circulariza dados com a Receita. Então, quando a nota fiscal é emitida na segunda, no dia 7, a Justiça Eleitoral vai ficar sabendo disso. Isso vai gerar um apontamento na sua prestação de contas, e você vai ter que comprovar que, na verdade, aquela despesa foi contratada no período eleitoral e para o período eleitoral. Mas, por culpa do fornecedor, a nota fiscal foi emitida fora da data. Então, orientem os seus contratados para que as notas fiscais sejam emitidas até o domingo. E caso tenha alguma despesa assumida e não paga, e não tem mais dinheiro para pagar, o partido pode assumir a dívida e pagar pelo candidato, porque tudo de campanha tem que ser pago com muita transparência, e é por isso que o partido pode fazer a assunção dessa dívida. Só que, depois da data do pleito, tendo despesas não pagas e não tendo recurso na conta de campanha, ainda assim é autorizado, como a exceção, que os candidatos arrecadem recursos para poder estritamente pagar as dívidas ainda não pagas. Então, a gente tem a data, por regra, para arrecadar e para despesa no dia 6, mas, como exceção, caso tenha despesas em aberto, pode arrecadar recursos após o dia 6. Agora, a gente arrecadou, agora é importante a gente gastar, né? Só gastando e levando a sua mensagem para o eleitor para que vocês possam ser eleitos. Os gastos só podem ser realizados por meio de cheque nominal e cruzado. Eu imagino que nenhum de vocês vai usar o cheque, porque desde que a gente tem o Pix, né? Isso ajudou bastante nas campanhas. Antes, com cheque era uma confusão danada, cheque era uma bagunça, e agora imagino que vocês não vão usar, e se possível, recomendo que não usem. Privilegiem o Pix, porque fica muito mais fácil a contabilização. Transferência bancária identificada entre contas, né? O próprio débito em conta, com cartão de débito, que o banco vai disponibilizar para vocês, com cartão de débito, e o boleto bancário. Lembrando que é proibida a realização de pagamentos de campanha com moedas digitais ou cartões pré-pagos. Então, vocês têm essas modalidades aqui para poder fazer as despesas. Só que também, como eu disse, todas as despesas têm que ser custeadas pela conta de campanha. Porém, há exceções, que são esses exemplos: combustível e manutenção do veículo automotor que seja utilizado pelo próprio candidato. Então, quando você for usar o seu carro na campanha, como candidato, você não pode colocar combustível nele com recursos de campanha. Isso é uma exceção, e a legislação diz que você tem que custear com o seu próprio dinheiro. Não pode ser com a conta de campanha. A remuneração, alimentação e hospedagem do motorista que vocês vierem contratar para a campanha também é uma exceção à regra. Você tem que custear com o dinheiro próprio e não com o dinheiro da campanha. A sua própria alimentação e a sua própria hospedagem também não são gastos de campanha. E o uso de linhas telefônicas registradas no seu nome no limite de até 3 linhas telefônicas. Ou seja, se for utilizar 4, 5 linhas telefônicas, elas tem que ser já no CNPJ de campanha. Algumas limitações de gasto também é importante citar, como eu já mencionei. Toda cidade, todo cargo tem um limite legal que o TCE divulga por meio de uma resolução. Ainda não temos o limite de gastos de 2024. A gente tem ainda o de 2020, que vocês podem utilizar como parâmetro. Está disponível no site do TCE, que é Divulga Candi. Lá você pode acessar o limite de 2020 para ter um parâmetro de quanto você vai poder gastar em 2024. A TCL pega esse gasto de 2020, né, esse limite, e atualiza com o IPCA.
Então dá até para você fazer uma conta antecipada para ter noção, mas até julho o TC vai divulgar esse limite. A alimentação de pessoal, ela encontra o limite de 10% do total de gastos. Então, se você gastar um total na sua campanha R$10.000, significa que você vai poder gastar apenas R$1.000 com a alimentação da sua equipe. E o aluguel de veículo está limitado a 20% do total de gastos. Então, se você gastar R$100.000 na sua campanha, você vai poder gastar apenas R$20.000 com aluguel de veículos. E aí a prestação de contas em si, né? A gente arrecadou, a gente gastou, foi eleito, graças a Deus, agora temos que prestar contas. E a prestação de contas ela é dividida em duas partes. Nós temos a parcial e a final. A parcial, por sua vez, ela tem que ser entregue até o dia 13 de setembro, em relação a tudo que você gastou desde o primeiro dia que abriu a conta até o dia 8 de setembro. Depois nós temos a prestação de contas final, que é entregue pela sua contabilidade até o dia 5 de novembro, ou seja, 30 dias após a data do pleito. E por que é importante a gente entender que tem a parcial e a final? Porque os gastos da campanha, eles são declarados, devem ser declarados na data da contratação e não na data do efetivo pagamento. Significa dizer que se você contratar alguém para prestar serviço no dia 5 de setembro, ou seja, na vigência da primeira parcial, mas promete pagá-la apenas no dia 5 de outubro, ou seja, na vigência da parte final, você tem que declarar isso lá no dia 5 de setembro. Se deixar para declarar só na data do pagamento, vai ter divergência entre a prestação de contas parcial e a final, e isso vai gerar um descompasso contábil. Isso, por si só, dependendo do volume, pode gerar desaprovação das suas contas. E pelo lado da arrecadação, nós temos que prestar essa declaração com o nome e CPF de todas as receitas que caírem na sua conta de campanha em até 72 horas. Isso vale sábado, domingo ou feriado. Então, se você receber uma doação de R$1.000 numa quinta-feira, você tem até o domingo para entregar essa informação para a Justiça Eleitoral. Então, vejam que há muitas formalidades, muitos detalhes que precisam ser observados. É muito comum o candidato, sobretudo de primeira viagem, achar que para ter as contas aprovadas, basta não roubar o dinheiro, basta não desviar o dinheiro e gastar com seriedade, mas não é. Tem todas as formalidades que precisam ser observadas, senão vai gerar desaprovação das contas ou até mesmo uma pena de multa, né? Um valor pecuniário que você vai ter que tirar do próprio bolso e pagar para a justiça porque gastou o dinheiro errado e tudo mais. Eu gosto sempre de dar um exemplo de hoje ela é cliente, né? Não é tão cliente porque eu peguei para ajudar, porque eu me solidarizei. Ela foi convidada a ser candidata e doaram para ela, por meio do fundo eleitoral, R$40.000. E disseram para ela assim, gaste com cuidado. Foi a única orientação que ela recebeu. Ela não recebeu essas orientações, todas essas aulas que a deputada está disponibilizando para vocês. E aí ela gastou com cuidado, mas não sabia dessas formalidades. Resultado, ela foi condenada a devolver do próprio bolso os R$40.000 que ela recebeu em doação. E o grande triste disso tudo é que ela é uma pessoa de poucos recursos, ela tinha artrite e artrose muito severa, e ela precisou fazer infiltrações nas articulações. E ela fez um empréstimo de R$4.500 para poder custear essas infiltrações no hospital privado. E quando ela foi fazer essa infiltração, a compra não foi aprovada. Aí sim ela descobriu que o valor foi bloqueado. E aí, quando ela descobriu o processo, ela tinha uma dívida já de R$60.000 já, ela precisou fazer um parcelamento de 60 meses também, e mais o empréstimo que ela pegou, e ela conseguiu, agora tem duas dívidas, né? A dívida da justiça e a dívida do empréstimo, e não conseguiu fazer a infiltração, né, o tratamento que ela precisava, tudo em razão de não ter o conhecimento dessas regras e teve que arcar com todas essas despesas e prejuízos. Pessoal, tentei correr aqui para não atrapalhar muito o cronograma, peço de novo desculpas por ter caído e não ter percebido, só percebi depois que já tinha encerrado a aula. Está aqui o QR Code, né? Vocês podem perceber, eu gosto muito do QR Code. Então, esse QR Code vai, quem apontar a câmera, baixa direto esse slide para o smartphone, mas também quem não estiver conseguindo ou estiver acompanhando a aula pelo telefone, a deputada vai disponibilizar também para você o slide, mas quem já quiser antecipar, está aqui o QR Code. Nosso Instagram, bessone.lucas, lá tenho o prazer de compartilhar dicas e trocar ideias e experiências com vocês. E agora abro para perguntas, para a gente também não estender mais. Muito obrigado a todos pela atenção e um ótimo final de semana. Obrigada, doutor Lucas. Nós vamos abrir agora para perguntas. Tem pessoas que levantaram a mão aqui e que eu não identifiquei. Poderia perguntar? Ah, sim, pode sim, Carlomar.
Bom dia a todos. Bom dia, deputado Rosângela. Bom dia, Lucas. Obrigado pela apresentação. Eu até anotei aqui. Nesses slides, eu tenho aí quais são os sites que a gente pode realizar essa vaquinha? Olha, não tem. O que acontece? O TSE ele ainda está homologando as vaquinhas. Hoje a gente tem 7 vaquinhas que estão autorizadas. Lá no meu Instagram, eu tenho um post que eu mostro as 7 plataformas já homologadas. Acesse lá o bessone.lucas, é um dos posts mais recentes que tem lá, já está à mão para você poder acessar. Ok. Então, você já me falou onde eu posso conseguir. Tem outra pergunta. Pessoas sem residência no Brasil não podem fazer como é que fala? Essa doação? Não é residência especificamente, é domicílio fiscal. A pessoa precisa ter declaração de imposto de renda aqui no Brasil e o dinheiro tem que ser do Brasil. A pessoa não pode, por exemplo, morar nos Estados Unidos e fazer um wire transfer para sua conta de campanha. O dinheiro tem que ser nacional e ela tem que ter imposto de renda aqui para poder, inclusive, fazer essa análise, né, dos 10%. Sim, entendi perfeitamente. Tá? O valor de R$ 1.600 diários é por CPF ou total? Que pode ser doado? É 1.064,9, não é 1.600. E esse limite, ele vale basicamente para doações via vaquinha virtual e via recursos financeiros em espécie. As doações online, PIX, transferência entre contas, elas não estão sujeitas a esse limite dos 1.064. Aí, quando for um PIX, por exemplo, a pessoa pode mandar R$10 mil de uma única vez no mesmo dia, sem limitação. A limitação aí seria só os 10% dela, entendeu? Entendi perfeitamente. Muito obrigado, você sanou minhas dúvidas. Beleza, Palmar? Nós temos aqui, levantou a mão, a Solange, o Santos, o Luiz, a Fernanda, o Dalton, e o Carlomar já falou. Então, vamos lá, na sequência, a Solange, ok? Depois o Santos. Bom dia, Lucas. Bom dia. Tá me ouvindo? Ouço bem. Tá. Ô, Lucas, eu fiz uma pergunta. Por exemplo, a vereadora tem um veículo de trabalho dela, né? Eu sou a vereadora. Nesse veículo, eu poderia estar usando, pelo que eu vi aí, né, falando, não pode estar usando esse veículo para trabalho de campanha. Eu teria que curtilhar, né, o combustível pela minha conta, né? Por conta minha. Isso. Se for o veículo próprio da senhora para seu próprio uso na campanha, o combustível não pode ser custeado com a conta de campanha. E se for um veículo no nome do meu esposo e filhos, não entra também? Então, veja bem, o ponto não é nem exatamente no nome de quem está o veículo. Então, vamos supor, se a senhora não tiver pessoas contratadas na equipe, ou seja, se não tiver uma equipe declarada na campanha, se tiver só bens materiais adquiridos, por exemplo, santinhos, etc., e tiver um gasto com combustível, o que a Justiça Eleitoral vai entender? Vai entender que o carro foi utilizado pela senhora. Ou o carro foi utilizado pela senhora, ou a senhora omitiu a contratação de equipe, entendeu? Então, se for ter gastos de campanha com carro e combustível, é obrigatório que tenha também gastos com equipe, para poder justificar que aquele carro não foi utilizado pela senhora, mas sim pela equipe da senhora, entendeu? Entendi. Então, não é o nome e CPF de quem está o carro especificamente. Porque na eleição passada minha, eu usei um veículo meu, mas eu usei recurso próprio meu, né? Uhum. E aí é tranquilo. Isso, foi tranquilo. A minha sobrinha, ela fez a doação do veículo dela, mas eu tive que pegar os documentos dela, né? Isso. Como ela estava doando. Bem estimável, isso. Isso. E a pessoa que estava, por exemplo, meu cunhado,
eu tive que pegar o documento como ele estava entrando em doação. Correto? Isso, correto. Seria esse mesmo procedimento, né? Isso. Aí você faz um termo de doação estimável, calcula quanto que seria aquele valor se a senhora estivesse alugando o veículo e declara na sua prestação de contas como uma doação estimável do veículo. Continua a mesma coisa. Ah, tá. Tá ok, então. Tá. Era só isso mesmo, viu, Lucas? Tá, Obrigada. vereadora? Obrigada. Nada. Um abraço. Outra. Obrigada, Solange. Agora vou convidar aqui o Luiz Antônio para que possa fazer o seu questionamento, Luiz Santos. Ô, deputada, tudo bom? Boa tarde. Boa No tarde, caso, Luiz. eu tinha levantado a mão, mas seria para a palestra do doutor Matheus. Era só para fazer uma complementação, só que eu estou vendo aqui também que o tempo já está acabando, e o doutor Lucas acabou, né, a palestra. Uma informação importante aqui, quando ele falou dos vereadores que já têm mandato, né, que podem prestar o serviço, podem demonstrar na rede social o seu serviço, só tem que tomar muito cuidado disso para não atrelar as emendas, né, impositivas, caso esse serviço tenha vindo dela, com a prestação de serviço, para também não configurar abuso de poder econômico, entendeu? Seria só ok, essa Santos. consideração. Obrigada. Ô, deputado. Fernanda Mursa. Fernanda, você tem uma pergunta a fazer ao doutor Lucas? Não? Ô, deputada, Sim. eu tenho uma pergunta a fazer. Ah, sim. Eu não entendi, o doutor Lucas, sobre a vaquinha. Se eu, na vaquinha virtual, eu conseguir 10 mil reais, eu não posso gastar os 10 mil reais, não? Eu só posso gastar 10%? Parece que eu entendi, é isso? Não. Os recursos que caírem na vaquinha, você vai transferir para a conta de campanha e lá você gasta normalmente. A questão dos 10% não está relacionada com a vaquinha. Os 10% a pessoa que vai te doar, ela só pode doar 10% do limite do rendimento bruto que ela oferiu no ano anterior. Então são coisas diferentes. Os 10% não tá a ver com a vaquinha aqui, não. Ah, tá. Beleza. Beleza. Ok, obrigada. O Dalton está aí. Bom dia, estou aqui. É o seguinte, eu sou músico e eu posso ser a atração do evento de arrecadação, do show, por exemplo? Sim, no seu evento de arrecadação você pode ser atração. Você tem que tomar cuidado. Quando estiver fazendo um show, vamos dizer, por contratação, né, para um terceiro, tomar cuidado para você não usar o seu show para fazer a sua própria campanha. Esse você tem que evitar. Mas no seu evento de arrecadação, você pode fazer o seu show à vontade. Beleza. Ok, Dani, tira. Muito obrigado. Ok, tira ali. Marli. Bom dia a todos. Lucas, eu tô com uma dúvida aqui, no seguinte, você falou ali sobre pode transferir 10 mil, né, através de transferência. No caso da vaquinha, né, você acabou de falar aí, que é 10% sobre a renda do ano anterior. Perfeito. No caso de transferências aleatórias, como doações, também tem a mesma regra ou não? De ter um limite, eu tenho que ter um limite para fazer essa doação ou não? Tá, vamos lá. Uma coisa é o limite da doação pessoal. Ela vale para tudo. O cidadão, ele encontra um limite de 10% de todo o rendimento que ele teve no ano anterior, independentemente da modalidade que ele fizer a doação, seja Pix, cheque, vaquinha, transferência online, ele tem esse limite que é pessoal. Já com relação à modalidade da doação, aí nós temos Pix, transferência online, cheque, vaquinha. Essas doações, qual que é o limite delas? As doações que não sejam eletrônicas, ou seja, Pix, transferência eletrônica e o cheque, que não é eletrônico, mas é uma exceção também, elas estão limitadas aos R$ 1.064,09 por dia. Ou seja, resumindo, dinheiro em espécie e vaquinha virtual estão limitadas a R$ 1.064,09 por dia.
R$ 1.064,10, ou seja, 1 centavo já acima dos 9, aí você pode fazer sem limite, desde que seja Pix, transferência eletrônica, cheque nominal e cruzado. Aí, essas doações estão limitadas aos 10% da pessoa, mas por uma doação, por uma limitação pessoal, não da modalidade, entendeu? A modalidade é a limitação basicamente para dinheiro e vaquinha. Lucilane, está aí? Tá Não, muda, Marli? então, na verdade, aí, Lucas, então, é um cuidado que a pessoa que vai doar tem que ter, né, do limite que ela pode fazer essa doação. E essa preocupação tem que ser do pré-candidato também. Isso. O limite dos 10% é uma preocupação da pessoa, porque ela que vai tomar a multa lá na frente se ela não respeitar os 10%. Já o limite da modalidade, a responsabilidade é do candidato. Por isso que a conta bancária tem que ser monitorada. Então, se alguém te doar R$ 2.000 em dinheiro, em espécie, ainda que seja dentro dos 10% do doador, pela modalidade, está acima dos 1.064. Aí a responsabilidade já é do candidato, ele tem que tirar o dinheiro da conta e devolver para o doador, se for possível identificá-lo. Se não for possível identificá-lo, tem que recolher para a União e perder os R$ 2.000, infelizmente. Então tá bom. Obrigada. Muito obrigada. Deputada. Sim. Ô, deputada, eu sou espírita, desculpa, Lucilane. A outra pergunta que eu tenho para fazer por exemplo, hoje o lançamento aberto, que poderia fechar. Ô, deputada, eu queria... Está me ouvindo? O doutor Lucas. Eu ouço. A pergunta que eu estou querendo fazer, por exemplo, hoje é lançamento de pré-candidatura. Pode ter doação de gasolina para os carros aí nessas lançamentos de pré-candidatura? Não, nós temos que lembrar que nós estamos em período de pré-campanha. As coisas agora são muito mais restritas. Agora, como o doutor Matheus falou, é o momento de exaltar as qualidades pessoais, se apresentar para a sociedade, mostrar o que você já fez e o que você pretende fazer. Então, todos os gastos têm que ter muita parcimônia e moderação. Não está na hora de custear gasolina para carreata, não está na hora nem de fazer carreata. Tá? Então, tem que ficar esperto com essas situações. Tá ok. Obrigado. Por nada. Mais alguma pergunta? Deixa eu fazer uma outra pergunta. Então, quer dizer que eu tenho o meu carro próprio para o meu trabalho, aí eu posso usar ele normalmente, desde que a gasolina seja colocada no meu bolso. Exatamente. Isso aí. Beleza. Isso, eu quero agradecer todos os participantes e gostaria aqui só de fazer uma leitura, se o senhor me permitir, doutor Lucas, do currículo do senhor. E gostaria de pedir vocês também que estão participando para manterem na sala, porque nós vamos ter uma outra palestra, tá? Dr. Lucas Bessone é advogado formado na Faculdade de Direito Milton Campos, com esse LLM aí, é o quê, doutor Lucas? Em direito. LLM, chama Legal Lawyer Master, é uma espécie de MBA. Está bem. Direito empresarial. Direito empresarial pela FGV e pós-graduado em Direito Eleitoral pela PUC Minas, sócio fundador do escritório Bessone e Fortes, Sociedades de Advogados, atua no direito, na área do direito eleitoral em todo o Brasil, tendo assessorado com êxito mais de 1.300 candidatos. Foi presidente do Conselho de Ética Pública do Estado de Minas Gerais e fundador e ex-presidente da AJA, Minas Gerais. Então, doutor Lucas, eu quero agradecer muito aí o senhor, né, tão jovem, e com essa experiência fantástica. E eu, como deputada, né, tive a sorte aí de ter o senhor como assessorando aí a minha prestação de contas, né? Então,
É importante, gente, a gente ganhar a eleição, mas também tem que ser organizado para ter um bom assessor aí, um bom advogado, para que você possa fazer, né, assumir ileso aí dos problemas que porventura vem acontecer, né? Então, agradeço muito, já está na sala também o Williams Correia. Então, muito obrigada, doutor Lucas, pela sua importante contribuição aqui nesse painel.